Show de bola, galera! Aqui, professor Fernando, de novo com você, seu canal Física Bacanuda. Não se esqueça que este é um canal que tem menos de 7 bilhões e meio de seguidores, um canal de física maravilhoso. E você já sabe que você pode ser um dos nossos menos de 7 bilhões e meio de seguidores. Basta você fazer o quê? Seguir o canal, ativar a notificação, ativar tudo lá, beleza? Nós vamos falar sobre este objeto que está aqui. Você não sabia, mas esse objeto regulou a sua vida durante muito tempo. Como? Eu vou dizer depois dessa vinheta que vem aí agora. Beleza, galera? Estamos de volta aqui. Eu queria que você reparasse o seguinte, nós estamos aqui já com uma nova formatação dos vídeos, um novo tipo de apresentação dos vídeos. Esse provavelmente vai ser, durante muito tempo, a maneira que nós vamos apresentar os vídeos aqui, tá? Tá diferente dos primeiros que eu fiz. E com essa nova formatação, eu espero agora que os vídeos saiam com mais rapidez, com mais frequência, tá joia? Então continue seguindo o canal aí, continue seguindo aí o canal com firmeza aí, beleza? Revisando um pouquinho o que a gente viu no vídeo sobre o que são grandezas, o que são unidades, nós vimos que os corpos, os fenômenos da natureza, as coisas em geral, possuem características que podem ser medidas. Então, por exemplo, quando um corpo se desloca de um ponto A para um ponto B, eu posso medir a distância que ele se deslocou. Tá? Se eu olhar, por exemplo, o professor Fernando aqui, que está vos falando, você vai ver que eu tenho, vamos dizer assim, 180 centímetros de altura. Isso é uma medida. E quando eu faço esse tipo de medida, o que eu estou querendo dizer exatamente? Se eu digo que eu tenho 180 centímetros de altura, eu estou dizendo que existe um negócio chamado centímetro, e que comparando a minha altura com a altura de 1 centímetro, a minha altura é 180 vezes maior. Medir significa fazer uma comparação. Eu comparo a grandeza, eu comparo aquela característica que eu estou querendo estabelecer, a medida, com um padrão. Com um padrão que eu chamo de unidade. No caso ali, eu medi a minha altura em centímetros. Esses padrões, essas unidades, têm que ser padronizados, como o próprio nome já diz, tá? Essa padronização é feita através do sistema internacional. O sistema internacional é organizado de maneira que eu saiba exatamente, em cada situação, qual unidade é mais adequada eu utilizar e, principalmente, como essa unidade é estabelecida. O que eu quero falar hoje com vocês é sobre 3 dessas unidades, tá? O metro, o quilograma e o segundo, não necessariamente nessa ordem, tá? Por que eu quero falar sobre essas unidades? Porque nós vamos começar a falar sobre mecânica, sobre o estudo dos movimentos. E essas unidades são as unidades básicas desse estudo, do estudo da mecânica, do estudo do movimento dos corpos. O metro é a unidade que eu uso para medir espaço, para medir distância. Então, no sistema internacional, ele é um sistema baseado no sistema métrico. Ele é um sistema baseado na existência do metro. O metro, ele é baseado, a definição dele, na velocidade da luz. Como assim? Qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz, no vácuo, eu decorei, tá? Ó, decorei. É de 299.792.458 metros. Lá no sistema internacional, o metro está definido da seguinte maneira. Você pega 1 segundo, divide por esse número aí, que eu decorei. 299.792.458. Essa fração de segundo, você vai pegar a distância que a luz viaja nessa fração de segundo no vácuo. Então, é a distância que a luz viajar nessa fração de segundos vai ser correspondente a 1 metro. O metro ele já foi medido definido de outras formas. Ele foi definido, por exemplo, como a distância entre o Polo Norte e a linha do Equador. Dá em torno aí de uns 10 milhões de metros, aproximadamente. Depois, a outra tentativa de estabelecer exatamente quanto é o metro, ela se baseou no comprimento de uma barra de platina e irídio. Então, quem quisesse ter 1 metro teria que ter uma barra, uma cópia daquela barra para definir exatamente quanto era 1 metro. Uma coisa que nós temos que aprender também a respeito do sistema métrico
e que vai aparecer não só no metro, mas em todas as outras grandezas, é que essas grandezas elas têm múltiplos e submúltiplos. E esses múltiplos eles vão ter nomes especiais. Repare que esses múltiplos serão sempre baseados no número 10, no sistema decimal. No caso do metro, eu vou falar aqui, a princípio, aqui de 3 desses múltiplos: o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O decâmetro corresponde a 1 metro multiplicado por 10. Então, são 10 metros. Um hectômetro corresponde a 1 metro multiplicado por 100. Então, 100 metros, 1 hectômetro. E o famosíssimo e popularíssimo quilômetro, que é 1 metro multiplicado por 1000. Então, são 1000 metros. Perceba uma coisa, se você for medir a distância entre duas cidades, por exemplo, uma viagem que você vai fazer, é claro que medir em quilômetros é muito mais cômodo do que medir em metros, ou centímetro, ou milímetro, seja lá o que for. Então, apesar do sistema internacional ele te fornecer qual é a unidade básica para cada tipo de grandeza que você vai medir, mas é claro que ele te dá uma certa liberdade. Dependendo da situação, você não precisa necessariamente no teu dia a dia usar todas as unidades do sistema internacional. No teu dia a dia, você vai poder usar algo que seja mais cômodo para você ou usar algo com que você esteja mais acostumado. Mas é importante você lembrar que quando você for lidar com física, quando você for lidar com coisas mais técnicas, sempre a preferência é dada para o sistema internacional. Além dos múltiplos, eu tenho os submúltiplos, ou seja, ao invés de multiplicar, eu vou agora dividir. Então, de maneira parecida com o que eu fiz lá com os múltiplos, agora eu vou dividir por 10, por 100 e por 1000. Se eu pego 1 metro e divido em 10 partes, eu vou ter um decímetro. Se eu pego 1 metro e divido em 100 partes, eu vou ter um centímetro. Se eu pego 1 metro e divido em 1000 partes, eu vou ter um milímetro. Tá? Claro que óbvio, né, que você vai dividir em 10 partes iguais para ter um decímetro, em 100 partes iguais para ter um centímetro, em 1000 partes iguais para ter um milímetro. Então eu vou dizer assim, às vezes nós observamos assim, 1 centímetro escrito na forma decimal, 0,01 metros. Eu tenho que lembrar que isso corresponde a dividir um número por 100. Tá? Mesma coisa, milímetro, 0,001 metros. 0,001 corresponde a dividir 1 por 1000. Tá? Nós vamos ter em breve aqui também um vídeo sobre potências de 10. Se já tiver gravado e lançado esse vídeo, vai aparecer um card em algum lugar aí no multiverso da tela aí para você clicar lá e dar uma olhada. E agora uma tabelinha. Todo mundo adora tabelinhas. Eu adoro tabelinha. Quem é que não adora tabelas? Claro, óbvio. Tabela é melhor do que open bar de coxinha com catupiry. Essa tabela aqui é uma tabela de prefixos que você vai utilizar para qualquer unidade, não só para metros, para qualquer tipo de unidade. O deca, que é representado por DA, então ele vai ser equivalente a você multiplicar alguma coisa por 10. O hecto, representado por H, ele vai corresponder a você multiplicar alguma coisa por 100. O quilo, representado por um K minúsculo, ele vai ser igual a você multiplicar alguma coisa por 1000. Eu estou colocando mais 2 aqui na nossa tabela. No nosso dia a dia, nós costumamos utilizar ele em algumas unidades muito técnicas, tá? Por eles serem valores um tanto quanto grandes, que são o mega, que corresponde a você multiplicar alguma coisa por 1 milhão, e o giga, que corresponde a você multiplicar alguma coisa por 1 bilhão. Antes que alguém fale alguma coisa, tá? Existem algumas pessoas aí que dizem que o correto é falar giga em vez de giga, mas todo mundo fala giga, eu vou falar giga, tá? Mesmo que seja o correto giga, tá? Me desculpe aí os puritanos da língua, tá? Perceba que nós estamos lidando com potências de 10. Essas potências de 10, o deca é o 10 elevado a 1, que é o próprio 10. O hecto, 100, são 10 elevado a 2, que é 100, como eu falei. O quilo são 10 elevado a 3, que é o 1000. O mega é 10 elevado a 6, que é 1 milhão. E o giga, ou giga, é 10 elevado a
9. A mesma coisa vai acontecer com os submúltiplos, tá? Eu vou desaparecer da tela um pouquinho, tá? Não se preocupe, eu tô aqui ainda. Os submúltiplos também vão funcionar para qualquer unidade. Sempre que eu dividir alguma coisa por 10, eu vou ter um décimo daquela unidade. Se eu pegar, por exemplo, 1 litro e dividir em 10 partes, eu vou ter um decilitro. Sempre que eu pegar alguma coisa e dividir por 100, eu vou ter um cente. Sempre que eu pegar alguma coisa e dividir por 1000, eu vou ter um mili. E sempre que eu pegar alguma coisa, dividir, agora vem também os técnicos, os avançadíssimos, tá? Eu vou ter o micro, quando eu divido alguma coisa por 1 milhão, e o nano, quando eu divido alguma coisa por 1 bilhão. Existem mais unidades menores, tá? Mais submúltiplos menores? Sim. Eu estou colocando aqui aqueles que nós vamos encontrar com uma regularidade muito grande. Se por acaso aparecer alguma outra coisa aqui, a gente comenta, tá? A gente fala. Mas a princípio, os múltiplos e submúltiplos que nós vamos usar com mais frequência são esses que estão na tabelinha. Uma coisa importante, tá? Sobre os submúltiplos. Perceba que aqui também eu estou multiplicando por potências de 10, só que por potências de 10 negativas, tá? O 0,1 dividir por 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. O 0,01, que é dividir por 100, é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 2. E assim por diante. O segundo também é definido com base em um fenômeno constante, regular da natureza. No caso moderno, um segundo, existe um número, tá, que eu também decorei, tá aqui, ó, 9.192.631.770. O que é isso? A que esse número corresponde? Tá aí na definição na tela, mas eu quero explicar o que isso quer dizer. Você pode ler ali, mas eu quero explicar exatamente o que isso quer dizer. Se você já prestou atenção em alguma aula de química alguma vez na sua vida, talvez você saiba do seguinte. Um átomo, ele tem elétrons, e esses elétrons eles estão divididos em camadas. Essas camadas, esses níveis, são níveis de energia que um elétron pode ter. Então, quanto mais energia um elétron tem, ele está numa camada ou num nível de energia mais afastado em relação ao núcleo do átomo. Essa é a explicação que a gente costuma ter lá na aula de química. O que acontece é o seguinte, em algumas situações eu posso fornecer energia para um átomo. Um elétron desse átomo vai receber essa energia, vai absorver e vai subir de nível. O problema é o seguinte, quando ele sobe de nível, ele tende a voltar para o nível onde ele estava antes. Como que ele vai fazer para voltar? Emitindo de volta a energia. Então, como é que ele vai jogar fora essa energia que ele recebeu a mais? Na forma de luz, na forma de radiação. Então, o que acontece é que uma máquina muito bem preparada, ela consegue perceber essa emissão de radiação, ela consegue capturar essa radiação e vai conseguir contar quantas vezes esse elétron emitiu essa radiação. Então, o que exatamente é um segundo? Eu pego um átomo de césio 133, um isótopo do césio, excito ele, que é o nome que nós damos tecnicamente para fornecer energia para o átomo, e quando um elétron, num determinado nível desse átomo de césio, faz esse número de transições, ou seja, faz esse número de mudanças de estado para um estado mais energético, mais excitado e voltando para o estado normal dele, então quando ele faz esse número que eu decorei, ó, eu decorei um papel com esses dois números, ó, tá bem decoradinho o papel, né? Bonito, né? Lindo. Eu sou um decorador de papéis de primeiro nível. São 9.192.631.770 transições dessa, tá? Esse número, essa quantidade de vezes que o elétron vai fazer essa transição, nós chamamos de um segundo. Perceba que isso é uma coisa extremamente precisa. Houve uma outra tentativa de estabelecer o que era um segundo com base na duração de um dia. Já com relação ao césio, qualquer lugar do mundo onde tem um laboratório bem equipado vai conseguir medir esse segundo, esse tempo.
Os segundos também eu posso aplicar a questão dos submúltiplos. 1 milissegundo corresponderia a 1 segundo dividido por 1000 partes, ou seja, 10 elevado a menos 3 segundos. Microsegundos, nanosegundos também são tempos que a gente encontra em alguns fenômenos, tá? Quando, é claro, o medidor é muito bom, né? O que nós temos que cuidar com relação aos segundos não é tanto com os submúltiplos, é mais com relação aos múltiplos. Por quê? Porque os múltiplos do segundo não são baseados no sistema decimal, no sistema de 10 unidades. Os múltiplos do segundo são baseados no sistema sexagenal, que é baseado no número 60. Uma primeira tentativa de estabelecer quanto era um quilograma baseava o quilograma na quantidade de água presente em 1 litro de água dessalinizada a temperatura de 15 graus Celsius. Em seguida, baseou-se na massa de um objeto conhecido como IPK, tá? Que é o padrão internacional do quilograma, que os técnicos lá chamavam de grande K. Esse grande K, esse IPK, ele permanece até hoje no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, na França. Ele é um cilindro feito com 90% de platina e 10% de irídio, que mede 39 milímetros de largura e 39 milímetros de altura. E além dele, lá na França, no Escritório Internacional, existem 6 cópias, chamadas de cópias irmãs, além de algumas cópias espalhadas pelo resto do mundo, que vão servir de padrão, para que em cada lugar onde você precisa saber quanto é 1 quilo, você pegaria a massa dessa peça, desse objeto, para servir como padrão, como referência de quanto é 1 quilo. Agora, o que aconteceu é que de um tempo para cá, percebeu-se que esse grande K, o oficial, o chefão de todos, a massa dele não estava mais exatamente igual a de algumas de suas cópias. Então, por algum motivo, com a passagem do tempo, por algum tipo de contaminação, houve uma discrepância entre uma discrepância, para quem não sabe, é uma diferença, tá? Entre esse objeto e as suas cópias que serviam como regulação de pesos e medidas, como regulação de medidas de massa ao redor do mundo. Então, se estabeleceu que iria fazer-se uma medida diferente do quilograma, não mais com base em um objeto físico, mas com base em uma grandeza física, em um fenômeno da natureza. Baseou-se, então, o quilograma agora com base em uma constante chamada constante de Planck. Essa constante é a constante básica, tá no quadro aí, essa eu não decorei, tá? Essa constante, a constante Planck, é uma constante que está ligada à emissão de energia por um sistema, ou como a energia pode ser produzida, ou como a energia pode ser emitida por um sistema. Então, qual é a ideia aqui? Agora não se usa mais o grande K, o IPK, mas se passou a utilizar esse outro trambolho aqui, que é a balança de Kibble. A balança de Kibble, ela vai determinar quanta energia eu vou gastar para que determinado objeto seja suspenso. A partir do momento que uma determinada quantidade de energia está sendo consumida para suspender em equilíbrio um determinado objeto, eu vou saber que aquela energia corresponde a que a balança está segurando exatamente 1 quilograma. Então perceba que aqui nós temos de novo uma medida muito precisa, uma medida que não depende de um objeto físico que pode sofrer danos, que pode sofrer desgaste ou qualquer coisa parecida. Isso vai permitir medidas precisas e muito mais confiáveis por parte de técnicos, por parte de cientistas. Então, a partir de agora, a grande revolução que ocorreu no sistema internacional é que o sistema internacional não depende mais de objetos físicos, mas apenas de grandezas, de constantes físicas da natureza. Eu quero mandar hoje um oiê, galera, para o pessoal do CEPAM, o CEPAM dos núcleos, dos polos de Paranaguá e de Guaratuba, tá? O pessoal do CEPAM está estudando aí para preparatórios, para cursos militares, estudando para concursos militares, para entrar na vida militar. Então, galera, é isso aí. Estude bastante, mas não esqueça de uma coisa, tá? Preparação física, exercício, corrida, tá?
Leve a sério aí as orientações da professora Bárbara, que dá o preparatório físico para vocês aí, porque não adianta nada você estudar muito e chegar na hora da corrida lá, você não dá conta, né? Você vai passar vergonha. Beleza? Galera, comente aqui nos comentários. Comente nos comentários. Olha o pleonasmo. Comente nos comentários. O que você gostou da aula, beleza? Comente também, coloque aí a sua turma, a sua escola, que eu quero mandar um abraço aí para vocês também, tá? O pessoal tá reclamando aqui na cidade, aqui tá reclamando que eu não tô mandando para escola A ou B ou C. Calma. Aí todo mundo vai receber o seu oi, galera aí, com o passar do tempo, tá? Galera, muito obrigado, ó. Curta, compartilhe, avise a sua bisavó lá que esse canal é legal, mande ela assistir o vídeo, tá? E dá um apoio aí que nós estamos querendo crescer, nós estamos agora com um novo visual, tá? Como você percebeu aqui para os vídeos do canal. Esse visual aqui provavelmente, né, vai ser o que a gente vai seguir por algum tempo. Agora vamos lá, vamos cada vez mais firme aí nessa aí. Beleza, galera? Ó, ouça muito Iron Maiden, um beijo na careca do seu avô. Tchau. Espera que tá passando um caminhão aqui. O caminhão está passando, olê, olê. O caminhão está passando, olê. Isso porque não tá cantando as galinhas e os galos aqui. Os galos, mas cantar aqui é da hora. Galinha quando bota ovo também é legal, cara. Cantoria é boa. Muito boa. Adoro a cantoria da galinha.